The áudio já está a entrar? Ok. So let's start. Hello everyone, Gideon Zumba, Verdades. E hoje nós começamos em inglês porque nós temos aqui Jarita. Jarita é uma baterista muito boa, muito boa. Ela é alemã e ela está aqui no nosso país para fazer uns trabalhos com os bateristas angolanos. Então eu aproveitei convidar ela para o nosso programa. E hoje nós vamos ter uma conversa com Jarita. Vamos falar, we will speak in English and then I will translate in Portuguese. So, vamos falar em inglês com ela, porque ela não fala português. E aí eu vou traduzir. Se eu não conseguir traduzir, estamos também aqui com o marido dela. Pode dar um toque aí no... Olá. Yeah. Ele é angolano, então ele vai nos ajudar aqui na tradução. É uma cota. Idris. Em casa. Idris. Obrigado. So let's go. So Jarita, how are you? I'm good. Yeah. Still here. I mean, we're leaving on Friday, but I enjoy the time here in Luanda. Ok, ela disse que tá fixe e vai bazar na sexta-feira. E aí, tá gostando de Luanda. Now we want that you present yourself. You speak about yourself. What's your name? Where do you live? Where do you born? When you start drum. When you start drum. Yeah. Okay. Yeah. A little bit. Eu disse, essa entrevista vai ser muito interessante. Eu disse, vamos começar a falar agora sobre ela, o nome dela, onde é que ela nasceu e whatever. Depois eu vou traduzir mais. Yeah. Okay, so my full name is Jarita Maria Freydank. Maria? Yes, Maria. Yeah, o nome dela é Jarita Maria Freydank. Freydank. Yes. Yeah. Because in Germany it was also, my name comes from my parents, Jaja and Rita. And in Germany they didn't accept this as my name, as my first name. So my mother chose the name of my grandma, which is Maria. So the first name is Maria in the passport, then Jarita. But so everybody knows me as Jarita. Jarita is like your mom and your dad names together. Okay. Yeah. Yeah. Jarita é o nome do pai dela e da mãe dela juntos. Então, Maria, it's your grandma name. And the last name is? The last name, Freydank. Freydank, it's your grandfather? From my grandfather, yeah. Yeah. German grandfather. Ok. Maria é o nome da mãe, da avó dela. E Freydank é o nome do avô dela. Então tem aí o nome do pai dela, que é Jarita, nome da avó, Maria, e Freydank do avô. Yeah, so you can skip. Yeah. Yes, I was born in Germany, in the middle of Germany, and my father gave me my first drum when I was maybe 5 years old. He gave a djembe to me. Ah, nice. Yeah. Nice. Ela nasceu na Alemanha, em Berlim? Where? Munich? No, it's in West Germany. Nasceu no oeste da Alemanha. Nasceu no oeste da Alemanha. E o pai dela lhe ofereceu o primeiro djembe com 5 anos, 5 years. Right? Yeah. But I never had really lessons with djembe. I just played like I felt. Yes. And I studied music and education in Osnabrück. It's West Germany. I studied there drum set and vocals and singing. You studied drum set and vocals in no médio, Idris? In university. Na universidade? Sim. Ok. Qual universidade? What university? University of Osnabrück, University of Music. Yeah. Português? Na Universidade de Música da cidade de Osnabrück, na cidade do oeste da Alemanha, bem próximo da Holanda, podemos dizer assim. Okay. But this was special because it was not only artistic studies, it was also teaching. I studied to teach music. So you are a very good teacher. Yeah, I see you. Maybe. I see you in my room. Yeah. And where I teach. Yeah, you are very good. Thank you. You are very good. Yeah, ela disse que estudou música, bateria para professora de bateria. E ela esteve lá na escola onde eu dou aulas a ensinar os meus alunos. E realmente, bem fixe. Bem fixe.
Yeah, you can keep. Okay. After finishing that, I moved to Berlin because I wanted to work as a freelance musician, as a drummer. Well, how much years old? I don't know if I took good, but right now? Yeah, when you go to Berlin. Okay, when I went to Berlin, I was maybe 24 years old. Okay. You start in 16 years old in a university? 18? No, I started studying at 21. 21. And you go to Berlin 24? Mm-hmm. Okay. So 3 years study. Okay. Because first I didn't finish that. I was like, I have to go. Yeah. It was normally 4 years, but I did 3 years. And then, Ela começou a estudar com 21 anos à universidade de música, bateria, não? Drum set, de bateria. And vocals. And vocals, e bateria e voz, né? Ela começou a estudar com 21 anos e aos 24 anos ela foi para Berlim. Para Berlim e começou a tocar. Now you start playing there in Berlin. Yeah, I was looking for bands because that was the goal. I really wanted to be on stage and be on tour. Yeah. And Ela começou a tocar aos 24 anos. Não, aos 24 anos não. Ela foi para Berlim, começou a tocar em Berlim com 24 anos depois de terminar a universidade. Ela fez 3 anos de universidade. Yep, you can keep. After living like maybe for 1 year in Berlin, I went to a lot of jam sessions. To connect, and then there was a audition for a German pop star, Judith Holofernes. I don't understand audition. What's mean audition? Audition meant that she invited musicians to look for a new band. Like a casting. You go to a lot of audition there. It's not so. There are not so many. Like in America, there's audition all the time. Yeah. But this was like a friend of my sister. She told me, okay, this woman is looking for a new band, and she gave my contact. So I was invited. In this audition. Ok. So ela foi para Berlim e quando chegou, aos 24 anos, ela começou a procurar bandas. E ela foi várias jam sessions, participou de várias e depois teve um amigo, some friends that sent you to audition, não? E ela teve um amigo que lhe mandou para uma banda que estavam a procurar bateristas. E ela foi lá, and you get in this band? Yes. E ela fez o teste naquela banda que estavam a precisar de bateria e começou a tocar com aquela banda. What's the name? The band? The singer is Judith Holofernes. What? Judith Holofernes. Judith Holofernes. And she was member of a really famous band in Germany called Wir sind Helden. I don't understand. What's the name of the band? Nós somos heróis. Wir sind Helden. É um grupo bem famoso na Alemanha. Na Alemanha, De pop? Música pop. That was her band first, but then she made her solo project and was looking for a new band. So you go to this band first, and then you go to the other band. Zulu what? É assim, a banda onde estava essa Judith era uma banda que ela também pertencia. Exatamente. Mas depois a tal Judith mesmo formou uma outra banda. E ela foi com a Judith? Sim. Okay, good. You can keep. But in this band then I was playing percussion and backing vocals. Okay. Like when we were on tour with her for 5 years. 5 years. Então, como Idra já disse, ela entrou numa banda primeiro e depois a cantora formou uma outra banda e ela foi com a cantora. Ela estava a fazer back vocal e congas, percussão. That was the... 5 anos. Por 5 anos. Por 5 anos. Ela tocou na segunda banda por 5 anos. Por 5 anos. That was for me like the biggest job like we were on tour with nightliner and managers and and besides that I was also playing for smaller groups which were not so famous. Ok. Ela disse que essa foi a maior banda que ela já esteve. E tipo assim, bem organizado, line-ups e não sei o quê, concertos grandes. E depois daí ela começou a fazer outros trabalhos individualmente com várias bandas.
Yeah, nada mais com aquele nível da... Como é que é o nome? Judith. Da Judith. Yeah. Yeah. And then... and besides playing for other artists, I started to write my own music, composing. Okay. Yeah. So you start your personal... Idris, como é que eu posso dizer? Carreira solo. Musical. Yeah. Eu personal música Karriere, also deine persönliche Karriere musikalische Karriere angefangen. Yeah. You start when you leave. Also hast du angefangen, nachdem du Judith verlassen hast, der Band? No. When you leave Judith, you start your careers? No, it was all at the same time. I started writing my own music when I studied, but when I played for so many other bands, I didn't have the time to really focus on my music. Yeah. So it was like something something else. So you start right in a school, in a university, your music? Was like I learned to record also and work with Logic, with the program. Logic. Yeah. Ok. Ela disse que começou a escrever suas músicas mesmo na universidade. Então ela saiu da universidade, foi para Berlim, começou a tocar com o grupo da Judith. Começou a tocar com a Judith nas duas bandas, e ela saiu para tocar com outras bandas, mas ela tinha já suas canções, e logo depois ela começou a fazer a sua carreira solo, não é, Idris? Sim. Yeah. And I also had to find my style, really, to find the right musicians who play like African style, Afrobeat. High life. Yeah, like this. That's what you do, ne? Afrobeat. That's the style that I really love and what I want to have in my own music. But I played for like bands like rock bands. Yeah. Really German pop band. Yeah. Yeah. Ok, ela disse que as músicas dela são mais na vibe de Afrobeat, pop, mas ela já fez outros trabalhos, tipo de rock, nas bandas de rock na Alemanha e whatever. Mas, né? Músicas mesmo alemãs. E músicas alemãs. Folclóricas alemãs. Yeah. Mas a cena dela é Afrobeat, pop. Yeah. Essa cena. Afrofuturismo. Afrofuturism. Yeah, Afrofusion. Afrofuturism. What's this? It's really like, that was a art form. Do you know Sun Ra? Sun Ra, no. It's a musician like from the 60s or 70s. No. And he was like connecting African roots. Yeah. With futuristic things. Like he always said, I'm out of space. I'm I'm not from this world. And it's electronic music. It's jazz. Jazz. Okay. Yeah. Nice. You have to check him out. Yeah, I will check. Sun Ra. Yeah, send to me. Send to me. Yeah, ela disse que tem uma banda, ou seja, o que é isso Afrofuturist? Só para esclarecer em português. É uma mistura de um pouco de algo africano. Yeah. Né? Vamos dizer um pouco tipo Afrobeat, mas com o afrofuturismo, esse tipo, aqueles tipos de, não vamos dizer techno, são mais assim meio futuristas, tá? Futuristas, que entra um pouco de misturas que nós no nosso contexto angolano não ouvimos mesmo. Yeah. Que entra um pouco de coisas assim. Coisas da Alemanha. Yeah. Coisas da Alemanha. E ela disse que é jazz também, entra jazz. Tem a ver um pouco com jazz. Não é bem assim que estavas a pensar. Ok. Tem a ver um pouco com jazz, o jazz moderno, vou dizer isso. Ok. Yeah. Nice. I want to know, what's the biggest job? What's your the concert that you see? No, that's the biggest concert that I made. What's your biggest concert as a drum set player was drum set? Was with a German Turkish rapper called Chefcat. Chefcat is his name. And we played at a big festival. It's the Splash Festival. It's a big hip hop festival in Germany. Germans and Turks. This guy, this rapper I played for, he is German and Turkish, I think.
Okay. His roots. Ok. Yeah. É hip-hop? It's hip-hop. Yeah. Eu perguntei qual é o concerto que ela fez, o maior concerto que ela fez. E ela disse que é um concerto com alguém que é turco. De origens turcas. De origens turcas e alemã. Mas é alemão. Nasceu na Alemanha, alemão. Nasceu na Alemanha, tem origens turcas. E são hip-hop. Foi um festival. Um festival de hip-hop, o maior festival de hip-hop na Alemanha. Na Alemanha. Yeah, que são 2-3 dias. Ok. 1 milhão de gente chega aí. Bem fixe. Bem fixe. And you played drum set with the... what's the name? Chef Cat. Chef Cat. Ela tocou bateria com esse I played drum set and my sister was on guitar. Okay, your sister's guitar. Okay, nice. Yeah. Tell me about your family. Your sister, your brothers. So I have one younger sister. We grew up together. Yeah. But from my father's side, I know that I have 13 siblings. What means siblings? Irmãos, 13 irmãs. siblings. 13. 13 irmãos e irmãs, quer dizer, em geral. Siblings quer dizer irmãos. Yeah. You have 13 sisters and brothers. Living in America, Swiss, Spain, Ghana. Yeah, so it's a big family. Yeah, when we was in Fundação, you told me that your father, Idris told me that your father have a son in all of countries, Continents. all of continents. Your father have, no? Yeah. Your brothers are not only from Alemania. No. Africa. America. So I don't know where else. Eu perguntei sobre a família dela, os irmãos e as irmãs. Ela disse que tem uma irmã de pai e mãe, Idris, estou certo, né? Yep. Elas cresceram juntas, is the guitar. Guitarrista. É a guitarrista, é a irmã de pai e mãe. Mas ela tem mais 13 irmãos e irmãs. E o pai dela tem filho tipo em todos os continentes. África, América do Sul, Ásia, Marte. Asia, I Júpiter. don't know. Júpiter. But it's 13 siblings. I'm in contact with them, so we talk to each other. Ok, ela tem 3 irmãos que têm contato, né? Idris, 3 irmãos com contato. Que ela tem. Então, a lot. A lot. It's a big family. Yeah. É para gerir. É para gerir, mano. É para gerir. 3 é muito. Yeah. And your fathers and mothers, they are musician? My mother is a painter, more, but she was also always very interested in music, and she loves Indian music. Yeah. So she bought. At home we had these tablas. Tablets, what's in tablas? This drums you play with the finger. Like a tipo banheira, aquelas cenas aí. Aquelas das indianas que sai. So this was at home also. We had also congas at home, but my father, he's playing djembe, but he is actually more a dancer. Okay. So he traveled through West Africa to learn African dances. Okay. And then he gave workshops with that. And then also he started to play drums. Okay. Your father played drums? Djembe. Ok. Eu perguntei sobre os pais dela, a mãe e o pai, se são músicos. Ela disse que não, mas são artistas. A mãe é pintora, ela faz arte, e o pai é dançarino e também toca djembe. E o pai dela viajou muito para aprender canto, para aprender dança e percussão, e ele também faz ou participou em workshops. Sim, faz workshops. Ele faz workshops na Suíça, onde ele vive mais, mas também no Ghana e nos países onde ele vai, dá workshops de batuque. De djembe. No? Very nice. So he played very good djembe, no? Yeah, I mean, he's not like a master drummer, if you compare it. Yeah. Because he really used it to have like drum circles with the people. I know. Someday he told me that he just started drumming because sometimes there was not a drummer,
because he's actually more a dancer. Yeah. But then there was no drummer. Okay, then he had also to drum. And this is how he connected more with his instrument. But he's not like a freelance drummer in a band or something. Okay. But for him it's very important instrument. It's the root and the heartbeat of the music. So, yeah. Nice. Ela disse que o pai dela não é tipo um percussionista de djembe profissional, mas ele é dançarino profissional. E o que ele faz com o djembe é criar ritmo, estás a ver? Tipo, quando não tem um percussionista, ele está lá para fazer ritmo, para as pessoas dançarem, para criar grupo de dança, círculos de dança com percussão, ele faz essas cenas. Yeah. So, very, very good, very good. Why you come here in Angola? 2020, I started a project. It's called Jamming with Jarita. Yeah, your podcast. Where I invited some of my friends, drummers. Yeah. Because there was nothing going on. I said, okay, nobody is playing because of Corona, nothing's going on. But I have had the possibility to invite the people to a very nice studio. 2020. Okay. Yeah. 2019, I was actually releasing my first EP. But then after that, nothing more could happen because you couldn't play. Yeah. Yeah. Yeah, and then I had this idea, okay, now I want to jam with all my musician friends and do like a little interview for everybody so they have a little portrait of themselves for promotion. Yeah. And this is how I started. So it was like I produced everything by myself, also paid the studio and everything. Yeah. And I did this for 2 years and then applied for funding. For funding? What do you mean funding? Get some money, support to do the work. And 2022, I think, I received the first funding for this idea. Yeah. And because I wanted to do some songs out of these jams, like improvised. I had the improvised drum beats, and I said, okay, now the next step could be to create songs out of that. And yeah, then I got this funding, and then now for this year, I'm here with a music board. Music board is from Berlin. They're also supporting young artists. Yeah. And yeah, I said I have my husband with me. He's gonna do all the movie or the filming, helping me. And so yeah, together we got this funding to travel here and look for musicians and do the same interview and connect then later the musicians with the ones I recorded in Berlin. Yeah. So in the end, they're gonna be some songs or an album. Has to be an album with musicians who never met each other. Okay. But through me, I produce that is one. They come together in these songs. Okay. Ok. So eu perguntei o que ela veio fazer em Angola. Então ela disse que em 2020, por causa do Covid, ela começou um projeto de Jamming with Jarita. É como um podcast, uma entrevista de 10, 15 minutos. E ela faz isso lá na Alemanha, com os amigos dela, por causa do Covid, começou esse projeto. E depois, em 2022, ela procurou por um fundo, um patrocínio, que é para ela poder fazer esse mesmo trabalho com outros países. E aí ela conseguiu receber esse patrocínio e ela veio para aqui, para Angola, para fazer essas entrevistas com os bateristas daqui em Angola. Com os bateristas daqui, tipo... Jesus. E não só. E não só. E vão mais para onde? Não só bateristas, também como mesmo músicos que têm boa poesia. E para produzir as músicas e fazer o álbum, não? Tudo que é artista que toca algum instrumento. Essa é a principal coisa. Não é só simplesmente baterista, é focado baterista, mas também o violão. Whatever. Tudo. Que toca. Eu vi o programa e tem muitos músicos. Sim. Tem muitos músicos, não só bateristas. So, we are very happy to have you here. To have you here. We are very happy to have you Thank here. you. In Angola to make this project. So me and my friends, we are happy to
to do this work with you. Thanks. Thanks for having me. Yeah. I want to know what you think about Angolan rhythms. If you hear some. Yeah. I mean, when we did this workshop, that was really the first time that someone showed me some Angolan rhythms. And I was, not really surprised, but somehow for me it was like, okay, again, I see where the origin of all the rhythms is. Yeah. Because I heard some conga grooves and also from the drum set, some rhythms that are known as Latin rhythms from Cuba or somewhere. But then I see, okay, no. I think it's maybe not from Cuba. Maybe there's another route. So, I think it's very, very important for the world to know where the rhythms come from. Yeah. Yeah, to promote that more. Also, in my studies, I had to write my examen, and I was looking for rhythms and the origin. I tried to find something out, but in Germany there are only existing, or the most books existing are from white people written, also in a colonial way somehow. This view was not so easy to read that, because it was like not you know what I mean. So I think it's really, really important that the people from this country write down these rhythms and teach it to everyone. Yeah, that's a work that we try to do. Yeah, because we don't have a music school for a long time. For maybe 10 years or 20 years ago that we have the first music school. Yeah. And my generation, it's like the first to know how to write music, you know? It's the others know in internet, but in the school, we don't have a long time. But we will make this work, write our rhythms. Yes, I'm gonna support that. I'll be there. Yeah, no problem. I spread the word in Germany. I want to see your book. Good. Eu perguntei o que ela acha dos ritmos angolanos. Ela disse que os ritmos angolanos são muito fixe. E os ritmos angolanos lhe lembram muitos outros ritmos, tipo cubanos, colombianos e não sei o quê. E ela, quando ouvia, ela teve a fazer um workshop na escola onde eu dou aula com os meus alunos. E ela disse, quando eu ouvia os teus alunos a tocar, eu me lembro, esse ritmo parece cubano, esse ritmo parece... Mas não é como a essência daquele ritmo cubano. Porque muitos ritmos no mundo vêm de África. Todos os ritmos vêm praticamente daqui. E ela disse que é muito importante que as pessoas saibam a origem dos ritmos, para que não haja confusão. E ela acha necessário escrevermos os ritmos, os nossos ritmos, para que não se roube, não se percam, para que as pessoas saibam de onde vem tal ritmo. E eu disse que nós não temos escolas de música há muito tempo, cerca de 20 anos, Jesus, né? Mais ou menos 20 anos atrás, que nós temos escola de música assim, aqui, 15 anos, 10 anos que nós temos escola de músicas aqui. E, tipo assim, a minha geração é uma das primeiras a começar a estudar música. Estás a ver? As outras gerações estudaram mais internet e não sei o quê, mas na escola, essa é uma das primeiras. Estás a ver? Acredito que todo mundo que começou, os pioneiros, ainda estão vivos. Eu conheço os que começaram a estudar. Então, é um processo. Nós estamos a trabalhar para escrever os nossos ritmos. E ela disse que vai gostar de ler um livro que eu vou escrever. Mas é um trabalho que nós também queremos fazer. Eu, particularmente, quero fazer esse trabalho de documentar os ritmos, escrever, e ela vai ajudar a partilhar. You will help me to... Como é que se diz partilhar? Partilhar. That means like to connect. To other countries, to send for your friends in my book.
Yes. Yeah, I mean, now through the internet, we have so many possibilities. Yeah. Now you can spread the knowledge, and you don't have this this limitation of someone saying, "Oh no, I don't publish your stuff." Yeah. You can publish it. I can publish. There's no... Yeah. Ela disse que na internet nós temos várias possibilidades. Não precisamos de uma editora que vai, tipo, vou publicar teus livros. Nós podemos publicar os nossos livros. Então isso é bem fixe. Não há limite. Não há limites para essa cena. So, I'm very happy to be with you here in my podcast. This is Tambor podcast. Thanks, Jarita. Thank you. Thanks for having me. Yeah. You wanna say something for everybody? What I wanted to say is that all these rhythms and the knowledge, also like the way of teaching, is also something that the European musicians, they came here and studied that. They were like, there's some guy who said, I invented the drum circle, like sitting in a circle and drumming. Mm-hmm. But where is it from, the drum circle? It's long times here in the African continent. Long time. So it's not a new invention. Mm-hmm. But we learn like, oh, I discovered that, and it's my invention. So it's really so important again that you use your knowledge, and yet that you find out more yourself about the ancestors here and the rhythms, and that you have to spread this information and the knowledge, and because it's really powerful. The music. Yeah. Everybody is using that. Yeah. But it's really, really important to know where it's really from. Yeah. Eu agradeci por estar aqui e perguntei o que ela queria dizer para o pessoal. Ela disse que o que ela quer dizer é que tem muitas coisas na Europa que o pessoal chega e diz, eu criei isso, eu inventei aquilo, mas não, veio de África. Só que nós não temos isso registrado, não temos essas cenas registradas. Então, é bom registrarmos. Tipo, círculos de djembe, chega um europeu e diz, eu criei esse círculo de djembe, ele viu em África e nós não temos registrado. Então, é bom que nós registremos esses nossos ritmos. Então, essa é a mensagem de Jarita para nós. Estamos no fim da nossa entrevista, já terminamos na verdade. So I want to thank you again for you here. Agradecer por ela estar aqui e nos vemos na próxima entrevista na próxima semana. É isso, Jarita. Very good to be with you here. Thank you. Thanks for having me. Já estava. Something. Wegen Make-up, ich glaube, muss man noch was. I have to thank Sarah to make your makeup. Yes. I want to say thank you too. It's an amazing makeup. I never had something like this before, so very special. So if you get the chance to have Sarah and her team. Let's do this again. Okay. So, weißt du den Namen von denen? Konntest du auch sogar den Namen von denen auch erwähnen, wenn du möchtest. Aber ganz klar. Ja, er sagt den Namen. So, olha, pessoal, nós queremos falar sobre os nossos patrocinadores, que é o Estúdio 2. Estúdio 2, muito obrigado por tudo que têm feito, nos cobrir aqui. Eles estão localizados na Mutamba. Vou deixar aqui o contacto para vocês entrarem em contato com eles e solicitarem os serviços do Estúdio 2. É um estúdio de áudio. E também queremos agradecer a Sarita que fez a maquiagem da Jarita. Jarita, thanks, Sarah, to make your makeup. Yeah, thank you so much for this amazing makeup. I never had something like this before, so if you get the chance to get the makeup for her, I recommend her and her team. Yeah. So, thank you. Ela amou a maquiagem da Sarah. Ela disse que nunca viu uma maquiagem tão bem feita quanto da Sarah. E ela recomenda para qualquer pessoa. Então, Sarah, tipo assim, Sarah é top.
Sara é top. Então, lhe ligam, está aqui o número dela. E vocês vão ter acesso a Sara. E também Teresarte, elas fazem os quitutes. Hoje não temos aqui, mas tipo, nós vamos depois comer. A Teresarte faz quitutes, faz decoração de casamento, batismo, aniversário e de cenas. Ela faz brindes, prepara piqueniques. Se você quiser sair com alguém e preparar piquenique, ela só ligar para ela, ela vai lá preparar tudo. Ela faz buquê de flores, chocolate, de dinheiro, todo tipo de buquê que você quiser. É a Teresarte. Então, entre em contato com a Teresarte e vocês vão gostar do serviço. Thank you. Yeah!